importante, que é a nossa última lição, que foi esse tempo todo falando sobre a monarquia em Israel, né? Vamos orar, pedir a Deus para nos dar, nos iluminar, Senhor Deus e meu Pai. Mais uma vez estamos em tua presença, te agradecendo por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, te louvando, te adorando, porque estamos no melhor lugar, Senhor, na sua casa. Ó meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos iluminar, Senhor, nos mostrar, Senhor, a sua palavra de forma clara e transparente. Pai, ajude, Senhor, o Senhor nos ajudar, Senhor, a consertar, Senhor, os nossos caminhos, meu Pai. Ó Deus, para estar junto contigo a cada dia. Abençoa quem está chegando, os irmãos que vão assistir posteriormente. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje chegou ao fim, né? Foram 13 lições, e nessas 13 lições, os irmãos puderam rever, né? Estudar novamente sobre a monarquia de Israel. E hoje a gente chega na lição 13, que já diz o fim de Judá, o fim dos reinos, né, tanto do norte como do sul, o final de tudo, e é onde a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre esses últimos acontecimentos. Mas já sabemos, né, da história, mas vamos tentar tirar algo para as nossas vidas, né, para nos edificar com a palavra do Senhor. Antes de nós começarmos, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no textual, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, tá? Capítulo 36, versículo 16. Pode ler. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Isso nós sabemos que é o retrato do quadro como estava Judá. O fim chegou. E esse versículo-chave fala um pouquinho do quadro de como estava eles. Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento. No capítulo 6, no versículo 4 ao 6. Vamos fazer um link. Eu gosto muito dessa situação, de pegarmos o antigo e ir para o novo, porque o novo fala muito com a gente, a igreja. Hebreus capítulo 6, dos versículos 4 ao 6. Olha só como o tempo passa, os anos se passam, não é? E o quadro espiritual do povo de Deus continua sendo o mesmo, a mesma coisa. Eu costumo dizer que é um ciclo, não um ciclo vicioso, é um ciclo desvirtuoso, porque ele tira você do caminho de Deus e tenta te levar para um local te afastando da presença do Senhor. Então passa tempo, entra tempo, e o mesmo ciclo desvirtuoso que o inimigo tenta colocar no povo de Deus permanece, não é? Vamos lá, quem encontrou Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o 6. Quem achou pode ler. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, crucificar o Filho de Deus e expõe o vitupério
desses versículos, vou falar só em 2 minutinhos para a gente voltar para a lição, é aquilo que eu falei. A gente pegou o textual lá do que estava acontecendo no quadro de Israel, fizemos um link até os dias atuais, porque esses perigos espirituais estão conosco. E nós precisamos prestar atenção nisso, tá? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, nós precisamos hoje de revelação, tudo já está revelado a nós, né? O véu se rasgou. Hoje nós buscamos a iluminação de Deus, porque as coisas que precisavam ser reveladas já foram reveladas a nós, não é? Nós estamos falando de versículo do Novo Testamento. Uma vez aqueles que foram iluminados, ou seja, tiraram a venda dos olhos, conseguiram enxergar Cristo, tiveram a iluminação da palavra de Deus, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui a gente fala no início da vida cristã de qualquer pessoa. Aceitou a Cristo, foi iluminado, se batizou, experimentou os dons de Deus, né? Provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, ou seja, sabe o que vai acontecer, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Na minha Bíblia tem esse nome, ignomia, que significa desonra. Ou seja, toda vez que nós, os iluminados por Deus, praticamos, nos afastamos assim como o povo de Israel se afastou. Para nós é pior. Aqui está falando que nós estamos crucificando a Cristo novamente. Nós estamos, vistos de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo ele à desonra. Está vendo que esse versículo cabe aqui, mas esse de Hebreus cabe a nós. Não é? Minha avó me falava assim, quando a gente não conhece a palavra, não é assim, sabe assim, não é ao pé da luta, né? Esclarecer. Quando a gente não sabe, Deus perdoa. O linguajar dela, Deus perdoa. Olha, Deus é por nós, Deus é por nós. Deus perdoa. Se tu sabe que roubar é pecado, não roubes, não pode ter inferno. Uma vez a gente experimentando toda a graça de Deus, e fazemos, e erramos, caímos, pecamos, né? Nós aqui estamos crucificando a Cristo novamente, colocando ele à desonra novamente, não é? Então, o Antigo Testamento é a história, a gente sabe disso, mas nós continuamos, né? E a gente fica assombrado com tanto pecado, né, meu irmão, que tinha naquela época, o que os reis faziam, né, o que as pessoas faziam. Nossa, sacrificavam os filhos, mataram os profetas, e tanta coisa, tanto reino que Deus colocou e as pessoas desonraram o nome dele. A gente, quando lê, a gente fala, nossa, que atrocidade. Mas e hoje? Que é uma coisa velada, né? Que é uma coisa assim, individual, não existe reino mais, a gente vai falar um pouco aqui na frente. Quando acaba tudo, marca o fim da monarquia judaica e o começo do tempo dos gentios, que somos nós, que continuamos a história, não é? E muitas das vezes nós entramos nesse versículo, mas com o contexto de Hebreus que acabamos de ler. O resultado, não é? De um perigo, perigos espirituais, que nós precisamos fugir dele, para não crucificarmos a Cristo novamente, não desonrarmos a Cristo novamente, não é? Porque o que mais Deus tem para nos dar nesse momento é misericórdia. A nossa oração pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores é a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, não é? Quantos foram consumidos aqui? Não é? Muitos. Deus permitiu serem consumidos, derrotados, abatidos, destruídos, para que o Filho dele viesse e nos mostrasse um novo caminho, para não sofrermos o que esses aqui tiveram uma oportunidade de estar mais perto de Deus, mas por causa
poder, destruíram as suas vidas, não só as suas vidas, mas uma nação inteira. Oi, irmã, eu assisti um vídeo essa semana e a gente lê na palavra de Deus, vê aquela realidade, a gente percebe assim, a gravidade do pecado, mas a gente vem ao vivo mostrando essa parte do fim de Judá. Sim, aquela passagem das mães sacrificando os próprios filhos para comer. Meu Deus, eu fiquei arrasada quando eu vi aquilo. Me pegou assim, né? Que impacta a gente de ver. Então, o que o pecado faz, as consequências, né? Aquela nação sofreu, porque se afastaram totalmente, porque abandonaram o Senhor. E outra, Deus deu muitas oportunidades que Ele sempre dá para a gente se arrepender, confessar os pecados e abandonar. Mas o povo, mesmo assim. E a gente faz assim também, que o mesmo povo que Deus usou, que Deus permitiu, não é? Para que colocasse o povo de Deus em tribulação, que resgatasse eles para a escravidão. Teve um momento que foi o mesmo povo que Deus foi e abriu as portas para voltarem para casa. Deus foi no comando de tudo, não é? A própria Bíblia fala que começa lá endurecendo o coração de Faraó. Então ele sabe como ele mexe com a gente, né? Bom dia, bom dia. Eu vou ler para os irmãos aqui um pouquinho da nossa revista, que diz aqui, assim: estamos chegando ao final de uma grande jornada na história de Israel. Fizemos uma viagem até aqui, observando erros e acertos dos reinados dos reinos de Israel e de Judá. Verificamos o que acontece quando o líder se aproxima de Deus e quando ele se afasta. Confirmamos que a obediência gera liberdade e que a desobediência traz aprisionamento. Ou seja, o pecado nos prende. Não é? E a obediência, Deus nos dá essa liberdade. Então, o que nós aprendemos com esses líderes, homens que Deus permitiu e colocou aqui, nós aprendemos com a vida deles, com o resultado deles, o que nós não devemos fazer em nossas vidas. Nós temos exemplo aqui do que nós não podemos fazer, que é se afastar da presença de Deus. Se afastar da presença de Deus, nós trazemos para a gente o quê? Desobediência. E a desobediência, o pecado vem. O pecado é uma gestação. Vocês viram quanto tempo levou para cada coisa se desenvolver no reino de Israel. E ali você vai ver que o pecado ele sempre estava em gestação. O pecado, eu costumo dizer isso, que o pecado ele é uma gestação. Você não acorda hoje dizendo que vai pecar. O inimigo ele tem estratégias para colocar em seu pensamento, para gerar aquela vontade para você ir e realizar. Então, quando a gente fala que o pecado é uma gestação, porque começa aqui primeiro. Ele tenta agir hoje em dia em nossas mentes. Olha quanta vulnerabilidade está o psicológico do ser humano. Olha quantas doenças de 20, 10 anos para cá estão acometendo as pessoas, não é? Tudo aonde? Na cabeça. Voluntário, já aconteceu, eu vi mais meu da quinta-feira, né? Ela na mão ali do Caribe, menino no carro tinha outra velocidade ali em cima, mais de 100. Ali, o negócio que ela deu 88 anos por aí, o carro quase, que dirige a Deus, ali eu tive medo, eu digo assim, que ele já disse que ele tinha que ter carro de 88 anos. Eu não digo mais. Aí eu cheguei ao homem, tira tudo. Aí foi, eu disse, aí cheguei ao homem, ai meu Deus, aí ela agradeceu, né? Aí Deus falou assim, obrigado Deus, esse carro é lindo. Eu disse, sim, obrigado Deus, mas primeiro eu fui lá. O louco que estava aqui. Aí, vamos lá. Nós vamos compreender aqui, para a gente não demorar, compreender que Deus tem um tempo para tudo e restaura no momento certo. Compreender que para quem tem no Senhor, o que parece fim, ser apenas a marca do recomeço. Ou seja,
seja, nós vimos isso tudo no quadro da monarquia de Israel. Então, esse capítulo 13, nessa lição 13, ele começa aqui, com a morte de Josias. Não é? Vamos abrir aqui, rapidamente, 2 Reis 23, 28 ao 35. Eu vou ler, viu? Para a gente preparar. 2 Reis 23? Isso, 23. 23, do 28 ao 35. Não vou ler tudo, não. A morte de Josias. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. E ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar do seu pai. Tinha Jeocás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chama-se Amutal e era filha de Jeremias, o Líbina. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram seus pais. Porém, o faraó Neco o mandou prender em Ríbia, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra apenas de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Jeocás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para dar ao Faraó Neco. Preste atenção. Josias morre em um combate com os egípcios. O faraó, o mesmo faraó da linhagem do faraó lá que prendeu o povo de Israel, que levou cativo, que era escravo, chega e aprisiona o povo de Israel. Além de aprisionar o povo de Israel, ele cobra imposto ao povo de Israel. E o próprio filho de Josias, que ele coloca no lugar para ser quem? Para ser a pessoa que cobraria o imposto de Israel. Ou seja, os finalmente do fim de Judá foi uma opressão muito grande, a ponto que o próprio egípcio, o próprio faraó, veio para tomar o que a terra não tinha mais para dar. Não é? Nós sabemos que o reinado de Josias foi um reinado pacífico, foi um reinado onde não teve um rei igual a ele. Por quê? Ele mandou limpar a terra, ele mandou limpar tudo, ele fez aquela limpeza radical em todas as terras, e ali o povo voltou de novo a Deus, mas acaba ele morrendo num combate desnecessário, não é? Que não teria necessidade dele estar ali, mas vamos dizer que foi permissão de Deus, não é? Tudo é uma permissão, mas não tinha necessidade para isso. A briga era entre a Síria e Egito. Aí ele foi apoiar a Síria, quem morreu foi ele. Quem morreu foi ele. Então ele entra aqui, como a gente costuma dizer, desculpa o termo, de gaiato na história e morre. Não é? Sem precisão essa morte. Mas essa morte se desencadeou para o povo voltar novamente a se afastar de Deus, como diz aqui. Assim, em um confronto com os egípcios, Josias é morto, e com isso o reinado é assumido pelo seu filho Jeoacás, um governo relâmpago que durou 3 meses, o suficiente para afrontar diretamente ao Senhor. Se você pegar lá Reis, capítulo
seus pais fizeram. Ou seja, no livro de Crônicas, nós ficamos sabendo que o povo tomou Jocais e fez rei no lugar do pai. Ou seja, ele foi colocado lá. E quem mexe todas essas peças aqui foi o próprio faraó. Porque ele estava governando a administração de Judá naquele tempo. Então ele tirou um rei, colocou outro e impôs a esse rei a cobrar imposto do povo que já não tinha quase nada. Já estava se perdendo desde o momento em que Josias morre e o povo se afasta novamente de Deus. Olha só como tudo é um círculo desvirtuoso. Se afasta de Deus e volta à decadência. Né? Volta para Deus, volta para a obediência, Deus abençoa. Mas novamente o fim, precisava de um fim. E o fim se deu com quem? Com o próprio início da morte aqui de Josias, um rei bom, um rei que seguiu os ensinamentos de Deus e passa para 3 filhos que reinou e nenhum deles obedeceu à vontade de Deus. Aí vem a linha do tempo. Né? Joaquim, filho de Josias, que reinou 11 anos. Depois Joaquim, filho de Jeoaquim, que reinou rápido 3 meses. E depois Edequias, filho de Joaquim, que reinou 11 anos. Então tudo isso, todos eles, como diz a palavra, faz o quê? Ou seja, aqui, para a gente ter ideia, aqui em Edequias, o faraó mudou o nome dele. Né? Muda aqui, como fala, Zedequias, que tinha por nome Matanias e foi mudado quando foi colocado como rei de Judá. Reinou um pouco mais de uma década, ou seja, mais ou menos 11 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte de Deus. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas 36, 12. Ou seja, Zedequias não mudou nada. Ele continuou permitindo o culto e a adoração a outros deuses. Não é? Então é mais um que durou mais tempo do que no final, não é? Mais de uma década, mais ou menos uns 11 anos. E ele que liberou ao culto novamente aos outros deuses. Então, novamente, irmãos, é um círculo de erro. É pecado em cima de pecado. É um momento onde a gente observa que essas pessoas com tão grande poder tiveram condições de estar perto de Deus, de saber a vontade de Deus, e eles acabam indo para o caminho errado. Faz com que a presença de Deus se afaste, o caminho da desobediência se abra e eles novamente são aprisionados pelo pecado. Às vezes o diabo ele não quer destruir a sua vida, de deixar na sarjeta não. Às vezes o diabo quer que você tenha tudo, mas ele quer que você seja preso a ele por causa de um pecado. Ele quer que na hora que você vai tentar se chegar perto de Deus, ele gosta de lembrar. Muitas das vezes, se você estiver fazendo alguma coisa errada, porque você está com uma ponta aqui comigo, você está amarrado aqui comigo, você é invejoso, você é mentiroso, não é? Você gosta de enganar as pessoas. Não é você não é puro de Deus. É o acusador, né? É um acusador. Ele não quer, às vezes a gente pensa, não, porque o diabo ele quer matar, roubar, destruir, mas isso é no contexto espiritual. Ele quer matar a sua vida espiritual diante de Deus. Ele quer destruir a sua vida espiritual diante de um mundo espiritual. Ele quer que você seja envergonhado espiritualmente, não é? Ele quer envergonhar a nossa identidade espiritual, nossa identidade de filho. Diante do mundo, como é que o mundo vê a gente, né? Aquilo ali, né? Aquela coisa ali. Então, às vezes a gente passa assim na rua, aí você vê aquelas pessoas na sarjeta lá. Ele quer aquilo ali, ele quer a criação mais perfeita do Senhor. A menina dos olhos do Senhor é daquele jeito. Ele quer destruir. Também a nossa fé, né? Que às vezes a gente está ali na fé, depois vem alguma coisa na família, para poder tirar a fé, para destruir, para enfraquecer, enfraquecer. E a gente quando vê assim, uma pessoa de rua, a gente olha assim e
eu pelo menos penso assim, ele é um velho Adão. Um velho quê? Um velho Adão. Um Adão que pecou, espiritualmente falando. E saiu assim, isso é a coisa da minha cabeça, né? Eu fico imaginando quando ele sai do paraíso e vai ser expulso. Ele fica igual um mendigo ali naquele momento. Por quê? Até ele começar a trabalhar, até ele colocar as mãos na terra, para nascer alguma coisa para ele comer, ele ficou vagante como um mendigo no tempo. Tem um rapaz que eu ajudo, né? Ele não é maconha, não. Ele bebe todo dia 2 vezes cachaça. E eu sei, né? Eu dou a palavra, eu dou comida a ele. E ele não aguenta, me vê, eu com sacola, um dia eu trouxe um chuva, você quer lá, não me roubaram. Porque olha, eu vi que era ele. Já a minha mente, quando eu vejo esses pobres assim, que fome, eu acho que eu não sou o Senhor, um pobre de Cristo. Na minha mente, é um pobre de Cristo. E essas pessoas, quando a gente ajuda, eles têm consideração. Eu digo assim, tudo é fé, não é de uma coisa, olha, isso, eu vou fazer isso. Deus me ajuda. Quando eu volto para casa, nós estávamos vendo. E ele está querendo sair da bebida, né? Ele me pediu, olho na droga, só não pode condenar. Aí eu falei, ô Luiz, eu não ganho muito assim não, no mínimo salário mínimo, só se eu falar meu filho, ele trabalha nessa cidade de ele até pode dar mais. Como é que Cláudio conseguiu a valor disso? Aí diz que tem um secretário do mercado, né? Tem que levar para você o. Mas também o governo, boa, mas ele não dá. Ele é novo, aí Cláudio disse que vai fazer boa segurança. Por isso, para poder dizer, minha fala com ele, ele disse que quer. E quando a pessoa quer mesmo, e eu fui no cirurgia agora, você sabe que mais me ajudou. Não, sabe, você é minha família de fora, não foi da nossa igreja, não. Nem fora. Eu estava querendo uma pessoa para comprar umas bananas, umas frutas ali na feirinha, né? Mas eu botou o Luiz ali. Ele lá, ele me vigiava. Não, eu sempre preparo as pessoas. Ele me vigiava, assim, até não subir. Dona Glória, olha por aqui. Olha, aí era uma senhora. Eu sempre preparo. O caderninho, regulava assim, sem cuidado. Cuidado, não deixa tal. Não, por aí. Já é bom. Aqui a gente vê o faraó do Egito tomando conta, não é? Depois a gente vê novamente aqui Babilônia tomando conta. Então, ou assumiu o lugar do seu irmão, Jeoaquim, fez o que era mal diante do Senhor. Ou seja, não teve um aqui desses 3 que fez o que era certo diante do Senhor. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, Jeoaquim sujeitou-se a ele por 3 anos. E nesse período ele recolheu imposto de prata e ouro do seu próprio povo para entregar o que era imposto pelo Egito. Ou seja, tanto Babilônia como o Egito estabeleceram, ou seja, contra o povo de Deus. E quem é que estava se sujeitando a eles? Os filhos de Deus, né? As pessoas que eram para estar fazendo, limpando, tentando uma aproximação com Deus, eles lá entram em uma administração aonde foi colocada um jugo do Egito, entra uma parceria aqui nesse momento com a Babilônia, e mesmo assim pagando imposto para o Egito, e eles ali desobedecendo a Deus. Ou seja, consequentemente, o que acontece? A idolatria voltou a fazer parte da vida do povo. Ficou sujeito e serviu ao Egito. Ou seja, o povo passou a perder o quê? A sua liberdade novamente. Olha o que a gente falou no início. Quando você começa a pecar, você perde a sua liberdade diante de Deus. Ou seja, você fica preso. Isso
isso aqui a gente está falando de algo financeiro que mexeu com a economia naquela época. Mas hoje em dia, o inimigo ele tem várias estratégias para nos prender. Ele nos prende pelo olhar, ele nos prende pelo que a gente deseja, ele nos prende por aquilo que a gente anseia, pelo aquilo que nós queremos. A gente costuma identificar o seguinte: Deus, ele não tenta ninguém. Quando a gente é tentado, é a nossa alma que é tentada, porque a nossa alma guarda os nossos desejos, as nossas vontades. A tentação sempre vem de encontro com os nossos desejos, as nossas vontades. A aprovação de Deus, a prova, é uma questão de você ter dependência, ela já mexe com o seu espiritual. Você sabe que aquilo que você está passando não é algo que vai beneficiar a sua carne, a sua vontade, o seu desejo. Você consegue discernir que prova é uma coisa e tentação é outra. Tentação mexe com seus desejos e prova mexe com a sua intimidade diante de Deus. Então todos esses homens aqui, com a sua prova, ela mexe com a sua intimidade diante de Deus. Você vai passar por uma situação que você precisa estar próximo de Deus para poder conseguir aquilo que você quer. É uma coisa que às vezes vem na sua vida, não para te tirar do caminho do Senhor, mas é para provar a sua fé. Uma doença, uma perda de emprego, uma necessidade onde você tem que estar ali precisando de Deus. Para o filho, tudo. Ele sabe onde mexe. Agora a tentação já é o caminho do diabo. Ele te tenta onde você mais gosta. Ele vai te tentar no desejo que você mais gosta. Antigamente eu não entendia quando a pessoa falava assim: eu vou parar de comer isso porque eu fiz um propósito com Deus, eu não vou tomar mais refrigerante. Eu achava aquilo uma besteira. Mas se aquilo estava tentando a pessoa, se aquilo que ela comia estava tentando ela, se ela achava que aquilo podia estar afastando porque ela estava dando vazão à carne dela, à vontade dela. Então isso é muito pessoal. As tentações, elas são pessoais. O inimigo vai tentar trabalhar na sua vida de forma que ele vai conseguir tentar, através de artimanhas, te tirar da presença do Senhor. E às vezes a gente, quando fala logo em tentação, a gente logo pensa em adultério. Não, irmãos. Tem tanta coisa que te tira da presença do Senhor, não é? Às vezes você tem o dia todo, você acaba assistindo mais televisão, vendo mais celular, podendo estar orando, podendo estar lendo a Bíblia, não é verdade? Às vezes, em vez de ajudar, você critica. A gente acaba fazendo isso. Em vez de estender a mão, a gente machuca, a gente se ira, não é? A gente fica com raiva, a gente às vezes vai contra os nossos irmãos, a gente briga, a gente debate, a gente quer se mostrar que a gente pode financeiramente, entendeu? Então, assim, tudo isso são situações que o inimigo vai tentar mexer com a vida da gente, para tirar a gente do propósito do Senhor. Então, quando a tentação vier, ela vai mexer na sua vontade, no seu desejo. Ele deseja lhe dar algo, mas a prova não, ela vai testar a sua fé. Não é? Ela quer ver, Deus quer te aprovar, para que você tenha dependência dele. Você pode ter tudo, mas saber que se Deus quiser tirar esse teu tudo de um dia para o outro, ele tira. E aí, você vai continuar servindo a ele? Né? O exemplo do nosso irmão Jó, tinha tudo, de um dia para o outro, não acabou tudo, não virou um dingo. Mas foi o quê? Foi uma prova que ele passou. E nas vezes que ele foi tentado, ele em momento nenhum falou contra o Deus dele. Ele foi fiel até o final. Então tudo isso que aconteceu, não é? Com o povo de Israel, de se voltar, de deixar a idolatria entrar novamente, não é? De se revoltar contra os princípios de Deus, de prostituir os mandamentos de Deus e deixar que novamente a idolatria entrasse. Depois de um reino limpo, que foi o reino de Josias, os outros novamente deixaram a idolatria entrar. E aí foi o final de tudo, como diz lá a 2 Crônicas
56:16. A ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor permaneceu ali. Por quê? Porque não tinha necessidade deles fazerem o que fez. Eles poderiam levar isso até o final, de forma perene, comunhão com Deus. Mas eles resolveram fazer o que era errado diante de Deus. Aí fala, morrendo Jeoaquim, seu filho Joaquim, começou a reinar. E assim Jocás reinou por 3 meses. Né? Se você abrir lá 2 Reis, capítulo 24, versículo 9, vai dizer o quê? Depois ele fez o que era mal diante do Senhor. Sempre são essas as palavras, né? Fez o que era mal diante do Senhor. Depois que Nabucodonosor aqui ainda estava tomando conta, Faraó do Egito. Depois teve a inclusão da Babilônia, tá? E aí a gente escreve, depois que sitiou a cidade de Jerusalém, Nabucodonosor levou Joaquim com sua rainha mãe, são presos e levados para onde? Para Babilônia. Né? Acompanhando-os ao cativeiro da Babilônia, seguiram oficiais, palacianos, executivos, os artesãos, ou seja, tudo que tinha de bom ali de Israel, Babilônia veio, tomou e levou. Né? É nesse contexto que mais na frente aparece quem? Daniel. É nesse contexto que mais na frente aparece o rei querendo tomar os príncipes de Israel. É onde entra mais na frente a história de Daniel. Ou seja, o inimigo vem e sempre tira o que é de bom na gente. O inimigo, quando ele tenta nos aprisionar, ele sempre tenta tirar aquilo de mais precioso que a gente dá para o Senhor. Aqui tiraram todas as pessoas que tinham seus talentos, todos os principais, não é? Todos os príncipes, os artesãos, as pessoas importantes que tinham condições de ter um bom serviço lá na Babilônia, que era o império que tinha que ter só o melhor do mundo, tiram daqui e levam para lá, para ser escravo lá. O inimigo hoje em dia faz a mesma coisa com a gente. A primeira coisa que ele tenta fazer é tirar a nossa comunhão com Deus. A primeira coisa que ele tenta fazer é te afastar do Espírito Santo. É tirar você de uma linha de oração, de leitura da palavra. Porque ele sabe, se você não orar, se você não ler a Bíblia, como é que vai ser a nossa vida, irmã? Não é? Se você não tem um momento ali de intimidade com o Senhor durante o seu dia, como você vai conseguir conquistar as suas bênçãos? Como você vai conseguir estar de pé quando a tentação vier, quando a prova vier? Então o inimigo chega aqui e tira tudo de bom que tem da cidade e leva para Babilônia. Aí fazemos o link para os dias atuais. O inimigo vem e quer tirar tudo de bom que você dá para o Senhor. Porque ele sabe que a gente não tem prata, que a gente não tem ouro, que aqui existia uma grande riqueza, nós não temos isso, mas o que mais precioso nós temos, irmãos, é o nosso coração, a nossa comunhão com Deus. É isso que ele quer roubar. Ele faz a mesma coisa que fazia antes, ele só muda a roupagem dos anos e ele tenta te sequestrar, ele tenta te arrancar com força diante da presença do Senhor. É por isso, irmãos, permaneçam. Está difícil, mas ora. Não se deixe ser enganado pelo inimigo, não é? Eu sei que às vezes o cansaço do dia a dia, do trabalho, não é tantas coisas ruins que acontecem na vida da gente, doença, a gente não é imune. Não é tanta coisa que acontece para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar tirar a sua comunhão, para tentar tirar essa vontade de você estar na igreja. E você quer ver, começa a faltar a igreja, um dia só. No segundo você falta, no terceiro você já não tem vontade nem mais de vir para a igreja. É uma coisa, eu não sei se eu estou falando que eu já passei por isso. De ficar às vezes sem vir para a igreja, estou falando agora nesse contexto, mas no passado distante sim. Aí você vê, você vai ficando fraco, você estava ali todos os dias, toda semana, aí você começa a faltar, você já não lê mais a Bíblia, você mais não ora. Quem está roubando a sua espiritualidade? É o inimigo, assim como fazia. Então a gente tem que tomar esse cuidado.
para que isso não aconteça na vida da gente, não é? Ou seja, em outras palavras, nesse quadro aqui, Nabucodonosor tomou conta de Judá, que estava um passo do exílio. Ou seja, ele estava aqui justamente para poder colocá-los em exílio. Estava um passo para tomar tudo e acabar com tudo. E foi o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Aqui, Zedequias tinha por nome Matanias e foi mudado e colocado como rei de Judá. Ou seja, o próprio povo fora de Deus, os babilônicos, que a gente fala assim, trocaram o nome do rei. Por quê? Por causa da troca do nome. Irmãos, ninguém lá podia chegar com o seu nome de origem. O seu nome de origem traz menção a quem? De onde você era. Você era de Jerusalém, você era de Israel, você era de Judá, ou seja, você era do povo de Deus. Ele trocava o nome das pessoas para um nome babilônio, para que você mudasse, trocasse o seu nome. Ou seja, irmãos, a Babilônia quando chega aqui, o povo quando ficou exilado, quem nasceu ali, quem participou, quem cresceu ali, irmãos, o inimigo, eu vejo assim pela mão do inimigo, que ele estava tentando tirar a identidade natural do povo de Deus. Uma forma de humilhação. Uma forma de humilhação, de tirar a sua naturalidade, de onde você veio. Então, uma das primeiras situações é chegar lá e mudar de nome. Você não vai ter mais seu nome de origem, nos dias de hoje, né? Você não vai ter mais seu nome de batismo. Não, eu vou te dar um nome babilônico. Um nome que seja diferente do nome que você tinha lá em Israel, para você ser conhecido aqui com os nomes daqui. Ou seja, tiraram a identidade do povo de Israel. Proibiram de falar a língua de Israel. Né? Eles já não poderiam, tinham que aprender a falar a língua deles. Ou seja, estava se perdendo a identidade. Se eu não me engano, na época era o aramaico, né? Eles estavam perdendo a identidade natural da sua língua. Justamente o que o inimigo estava fazendo. Eu quero anular, eu quero apagar, eu quero exterminar. Eu vou mudar o nome, eu vou tirar até a língua deles, para eles não terem menção do Deus que um dia eles serviram. Para que essa geração que nasceu ali, cresceu no exílio, pudesse esquecer, não é, do Deus de Israel. E isso por quê? Porque ali, irmãos, os que morreram já foram, mas tinham pessoas que nasceram nesse período de 70 anos. Isso mais aqui na frente, quando eles já estão exilados. Pessoas nasceram, pessoas morreram, não é? Então o que o inimigo queria? Minar, para que quem estivesse nesse período esquecesse quem foi Deus, não soubesse quem foi Deus. Ou seja, para quando crescer, saber que a sua identidade já não era de um Israel, era de uma Babilônia na sua vida. E é isso que o inimigo faz nos nossos dias atuais. Ele quer tirar o seu nome espiritual, não é? Ele quer tirar a sua identidade espiritual. Ele quer te humilhar, ele quer que você humilhe a Deus com atos e ele te humilhe também, para que você não consiga mais entrar na presença de Deus. Ele quer roubar, por isso quando fala roubar, ele quer matar, roubar e destruir, é porque ele quer acabar com a sua identidade espiritual. Ele quer que você seja vencido, mas em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque nós somos de uma geração de gentios, mas um gentio que conhece a história, sabe o que aconteceu e sabe o Deus que nós servimos, que é um Deus poderoso, né? E aqui, Zedequias, ele não mudou nada, tá? Ele continuou permitindo culto e adoração a outros deuses, tá? E quando tudo já estava perdido, é que ele se rebelou contra a Babilônia. Aí o que acontece? Não sendo aceito pelo rei babilônico, não é? Cercam a cidade, a cidade de Jerusalém, e o povo sem saída, não é? Sem saída, passa o quê? Fome. Ou seja, cercam a cidade, não tem como entrar
e o povo de Israel que estava aqui sitiado passa o quê? Passa fome. Aí o que Zedequias faz? Você acha que ele permaneceu lá? Que ele ficou lá com o povo passando fome? Não. O povo foge para não ter. Zedequias covardemente deixa o povo sozinho e foge pela abertura da muralha da cidade de Jerusalém. Só que o que acontece? Ele tenta fugir, mas ele é o quê? Capturado. Ou seja, não adiantou nada do que ele fez. Ele praticamente deixa o povo com fome, sofrendo, tenta fugir pela uma abertura da muralha ali, só que logo após, a Bíblia fala, num outro momento ele é capturado e levado. Esse episódio a gente estudou na época do profeta Jeremias. Que é o contexto, né? E o Zedequias, ele manda alguns representantes dele ali na corte para consultar Jeremias. Sim. Sobre o que é que Deus gostaria que eles fizessem. Aí Jeremias foi e consultou o Senhor, e o Senhor deu logo a resposta. Eles estão chegando aqui para perguntar a minha vontade, quando no seu coração já decidiram fazer o oposto do que eu vou dizer. Diz ao rei Zedequias, se ele fugir, ele será capturado, ele e todos os seus filhos, e eles vão morrer na Babilônia. E assim se cumpriu. Fala com a boca, mas o coração pensa outra coisa. Foi isso que Deus falou aí. Ele estava falando com a boca, mas agindo com outra coisa no coração. E hoje em dia, a gente não tem um profeta Jeremias, a gente tem a igreja, não é? A gente tem um pastor que é o nosso profeta de Deus, não é? Nós temos aqui como ouvir a palavra de Deus. E aí, como o nosso professor Pedro falou, muitas das vezes a gente chega, sabe que aquilo que a gente quer é errado, a gente sabe que Deus já falou pra gente que não é para fazer, a gente vai lá e faz. Quem é que nunca passou por isso? Eu estou falando porque eu já passei por isso. Né? A gente acaba praticando igual acontece com os reis, como reis. A gente sabe, como é que a gente consulta a Deus sabendo que aquilo Deus já condenou, já sabe que é errado. Mas mesmo assim, pela dureza do nosso coração, a gente acaba fazendo o que é errado diante de Deus. Então, uma simples escolha muda completamente o rumo da nossa vida. Hoje em dia, a gente acha que a gente pode arrumar um jeitinho, né? Vou abrir aqui um caminho, vou tentar fugir por aqui, mas Deus vai me ajudar. Né? Eu vou entrar aqui nessa abertura da muralha aqui, eu vou passar aqui, eu vou fugir. Não é, da prova, eu vou fugir do que Deus está me provando, eu vou fugir de tudo isso aqui, mas lá na frente, Deus ele vai me livrar. Então, assim, a gente peca pensando dessa forma, porque quando acontecem as coisas, aquilo vai de como diz aquele versículo da Bíblia. O que o homem reclama? Do seu próprio pecado, do seu próprio erro. Na maioria das nossas orações, nós reclamamos com Deus sobre erros da gente, sobre decisões que às vezes nós tomamos de forma errada diante de Deus. E aí a gente perde a nossa intimidade diante de Deus. Então é uma coisa para a gente pensar, para a gente entender que nem tudo que a gente escolhe, a gente pode ter certeza que aquilo é da vontade de Deus. No Novo Testamento fala o quê? Se aquilo for bom, se aquilo for agradável, se aquilo for perfeito diante de Deus, essa é a vontade de Deus. Se isso for louvável a Deus, é a vontade de Deus. Mas se aquilo vai te tirar do caminho, se aquilo vai te deixar manchado, isso não, isso você tem que se desvirtuar, você tem que sair, não é a vontade de Deus. Então, quando Zedequias foge, é capturado, a sua família toda, né? Como o nosso irmão falou e a gente também falou. O que acontece? Cercam a cidade de Jerusalém. O que acontece com a cidade? A cidade é destruída. Aí acabou. É o fim. Não tem mais para onde ir. Né? Eles são exilados, né? Como o mais conhecido, né? O mais poderoso rei do Império Babilônico.
existe mais a fortaleza de Deus. Imagine toda aquela glória do templo de Salomão, todo aquele ouro, toda aquela prata, tudo que lá no passado, quando a gente pensa, né? Como lá no passado que as pessoas iam, depositavam seus melhores, Davi mandou, arquitetou tudo aquilo, cada material, cada ouro, cada prata, cada detalhe do templo. Ele não executou, mas Salomão executou, se levantou aquela coisa linda, não é? Um templo para adorar o Senhor. E aqui esse templo, Jerusalém, toda abaixo, acaba. Então, às vezes, quantos irmãos, aí a gente pensa, né? Quantas pessoas estiveram ao nosso lado na igreja, que foram cidades fortificadas, que foram templos lindos de culto diante de Deus. O inimigo, o pecado veio e botou tudo aquilo que é lindo, botou destruído, sem deixar condições de se levantar, pedra sobre pedra. Quantos hoje estão afastados de Deus? Né? A gente tentando relacionar essa história com os dias atuais. Eu sempre gosto de trazer, mas trazer para os dias atuais. Quantas pessoas estão tendo esse mesmo fim? Né? É muito bom a gente, como meus irmãos tiveram a oportunidade de estar com o evangelismo, mas há uma diferença quando você conversa com um afastado. É diferente quando você conversa com alguém que nunca aceitou a Jesus. O afastado, ele já chega triste. Você reparou, irmãos? Né? A gente fica, porque é a realidade. Ele já chega triste, olha, eu sou afastado. Eu sou desviado. Ele já chega assim intimidado. Ele já chega assim morto. Né? Ele está dizendo o que para você? Eu estou morto. Um dia eu fui igual a você. Um dia eu evangelizei. Um dia eu preguei. Um dia eu cantei. Mas hoje eu estou morto. Então, quantas cidades fortificadas, quantos templos lindos Deus ergueu, que o inimigo veio e destruiu, estão destruídos até hoje, sem conseguir levantar. Por isso que a gente fala que a coisa mais difícil é a gente evangelizar com um afastado. Eu não gosto do termo, isso é uma coisa minha, eu não gosto do termo desviado, porque desviado é o diabo, ele não volta mais do caminho. Ele não volta. Eu gosto de usar o termo afastado, porque ele tem a esperança ainda de voltar para o caminho. Ele tem a esperança de voltar de novo para Deus. Quando você se desvia, você some. Não é? Você some. Mas ele ali, ele pode voltar. Então, irmãos, que a nossa oração possa também colocar os afastados da casa do Senhor. Não é? Ah, mas eu não sei quem é, Senhor. Coloca no meu caminho. Não é? Porque, irmão, só quem se preocupa com a salvação é quem evangeliza. A pessoa que evangeliza, o evangelizador, ele está ali evangelizando, em tempo e fora de tempo, porque ele se preocupa com a salvação. Quem se preocupa com a salvação tem um espírito evangelizador. Porque se você está ali evangelizando, porque você está trazendo as boas novas, a salvação. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. Então, por isso que a gente aprende isso. Que a pessoa que evangeliza, porque ela se preocupa com a salvação. Se ela não se preocupar com a salvação, ela não sai de casa. Ela não sai de casa no sol quente para evangelizar. Para quê? Você não está preocupado com a sua, você vai estar preocupado com a dos outros? Não. Então, o evangelizador, ele se preocupa com a salvação, com a sua e a do seu próximo, tá? Irmãos, e mais na frente, né? Ou seja, cadê? Sempre Jerusalém. Tá. E aí a gente entra nos 70 anos de cativeiro da Babilônia, quando acaba tudo isso. E já era o povo de Deus, não temos dúvida quanto a isso, mas por não obedecer ao Senhor e nem dar ouvidos à sua voz por meio do profeta, pelo contrário, perseguiu e matou os profetas de Deus, em que enviou para orientá-los, isso que o irmão acabou de falar. Né? Deus usou os pagãos para ensinar
o seu povo. Passaram 70 anos longe da sua terra, não é? Vivendo sem liberdade e completamente dependente dos pagãos. Então foram 70 anos oprimidos. Se eles precisavam comer, quem dava de comida eram os pagãos. Se eles precisavam se vestir, quem dava roupa eram os pagãos, né? Mas nesse momento aqui que acaba, por isso que eu botei de preto aqui, diferente do que a lição falou, em 2 Reis 25, do 27 ao 30, marca o fim da monarquia judaica e o começo do tempo dos gentios que vivemos, né? Se você pegar 2 Reis, não dá tempo por causa do horário, mas os irmãos podem ler depois, que marca ali o fim do reinado, acabou. Como se fosse assim, Deus não ia mais levantar rei nenhum em Israel. E aqui começa o nosso tempo. É o tempo dos gentios em que vivemos até os dias de hoje, né? Mas, como nós sabemos, para terminarmos, a hora de voltar para casa, não é? Que está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23. É o único para a gente terminar. Pode ler quem encontrou. É, 2 Crônicas 36, versículo 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, suba. Ou seja, irmãos, curiosamente eu falo assim, né? Deus ele usou os pagãos para disciplinar o seu povo, e os mesmos pagãos foram usados para libertar a nação, né? Então, quem que mexeu no coração dele? Foi da vontade dele? Não. Isso foi Deus, né? Passou os 70 anos e ali Deus usa de misericórdia com o povo, pagou a penitência, pagou tudo que tinha para ser pago, de desobediência, porque esses anos, uma irmã pode falar depois melhor, tem muito a ver com o que eles fizeram com a terra. Esses 70 anos tem lógica, tá? Não é 70 anos jogados. Um ano e meio atrás, a gente falou Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não é jogado assim, Deus resolveu dar 70 anos, não é? Existe toda uma cronologia para chegar a esse valor de tempo, de anos, não é? Então, passou os 70 anos, Deus permite a volta dos exilados para Jerusalém. Mas quem moveu o seu coração foi Deus, né? Então, o rei Ciro, está lá em 2 Crônicas, acabou de ler. O rei Ciro reconheceu que foi o Senhor que lhe deu todos os reinos naquele momento. Então, ele, para privilegiar, para ter um momento de adoração a Deus, resolveu, né? Resolveu não, Deus faz com que ele libertasse o povo. E entra naquele salmo, eu era para ter anotado, mas esqueci, que para mim é um dos salmos tão lindo. E a gente fica até emocionado, porque é o filme que eu gosto, né? Que eles estavam andando, sonhando. Ele não estava acreditando que eles estavam voltando. Qual salmo? Cantando. Eu esqueci o interesse. Eu esqueci o interesse. É um salmo que diz... A nossa alegria é como se fosse aquela alegria daquele dia. É. E nós estamos voltando. Eles não acreditavam que eles estavam voltando para casa. Eles estavam andando, sonhando. Tão bom que é. Tão bom, eles estavam acreditando. Esse salmo é tão lindo, ele marca. Cantando. Gente, a trajetória, o quilômetro que eles andaram foi muito longe, não é?
fala que é o tempo dos gentios, porque muitos se casaram, formaram famílias, não com pessoas da sua linhagem, porque aqui já acabou tudo, já não tinha mais. Então, pessoas que viam, porque quando fala tempo dos gentios começa aqui, pessoas que não eram da linhagem de Israel, também estavam acompanhando eles, né? Pessoas que se casaram, tiveram casamento, nasceram filhos aqui, não é? Filhos que não são, como diz antigamente, da raça pura, mas vinham sabendo desse Deus e vinham cantando louvores a Deus. E esse salmo é muito lindo para as nossas vidas, porque quando Deus nos dá a vitória, a gente não é. Gente, é coisa muito simples quando Deus dá uma bênção na vida da gente. A gente fala, como é que eu consegui isso? Por quê? Por que ele me deu? Por quê? Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Eu falo um testemunho e vou falar a vida inteira sobre esse meu testemunho. Eu me lembro que eu tinha estudado para fazer concurso e não passei. Mas aquele concurso eu estudei muito, mas não passei. E o da prefeitura, que eu estudei pouco, eu passei. Só que eu sempre orava e falava assim, Senhor, se for eu antes de fazer a prova ali, só testemunho. Eu vou orar, vou pedir a Deus, se for da sua vontade, Senhor, o seu Espírito Santo, que a palavra de Deus nos conduz a isso, me faça lembrar o que eu estudei, né? Porque o Espírito Santo nos faz lembrar as coisas. Aí eu me lembro que eu saí daquele dia na FTC, eu fui para a congregação do Pedro Jerônimo, o pastor ainda era vivo. Eu cheguei para o pastor e falei que eu estava voltando da prova, que eu tinha chegado um pouco mais tarde, porque eu estava, ele já sabia, mas eu fui pregar nesse dia, o pastor ainda era vivo. Eu me lembro da mensagem que foi de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Então eu levei também essa mensagem para mim, para a prova que eu fiz. E quando eu passei, uma colega minha somou os pontos, antes de falar, nem eu nem você passando. Aí eu falei, tudo bem, eu já imaginava, não estudei direito, né? Aí eu fiquei com aquilo no coração, falei, Senhor, eu senti tanto que o Senhor ia me abençoar, né? E eu fiquei com aquilo guardado. Aí eu estava dando aula no colégio, quando a coordenadora chegou, isso no particular, Liliana, seu nome? Aí eu, como é o seu nome todo? Eu pensei que ela me perguntou meu nome todo, por alguma coisa. Eu saí da sala, não sei saber. Seu nome está aqui, aqui é onde? Está aqui, você passou. Eu passei, e irmãos, eu fiquei uma semana, mais de uma semana, as pessoas me ligando, me parabenizando, e eu não acreditando que eu passei assim. Por quê? Porque eu falei assim, não, mas o ponto está errado. Não, eu somei, eu não passei, teve questão ali que eu perdi. A menina que fez corrigiu o meu gabarito, viu que teve disciplina que eu não acertei nem a metade. Não, menina, mas cancelou uma questão, teve questão cancelada, que não sei o quê. E eu não acreditando que eu passei, gente. Por isso que eu falo que quem passou foi o Espírito Santo. Não foi eu. Ele é muito de falar bem rápido. Meu filho estuda no concurso, né? E ela falou, casou assim comigo, ele não passou ainda. Ele fica muito agoniado. Aí eu fui orar a Deus, né? Eu disse, será que eu lhe errado meu filho? Eu disse, meu filho, você é concurso, eles vão ir, você é concurso, mas porque eu já tinha orado a Deus. Aí ele não passou ainda não, viu, irmão, já estudando. Aí eu fui orar, aí o Espírito Santo me falou, diga a ele que ele já tirou a pedra. Ai, glória a Deus. Ele tem que tirar a pedra. Sim. Que é fazer o nosso esforço. O Espírito Santo diz que ele já tirou a pedra. Agora eu tenho que esperar. Porque é eu que mando. Eu que mando. A hora é minha. Vocês não estão tirando a pedra, meninas? Então tire a pedra e espere que ele vai chamar. Ele já o milagre já está pronto. Só precisa ele vir chamar. Venha milagre, aconteça. Entendeu? Aí eu falei isso aí, ele ficou mais calmo. Mas foi isso que o Espírito Santo falou, ele tem que tirar. Fazer a nossa parte. Deus, ele quer nos dar a bênção para quando eu me emociono no Salmo 106, porque eu lembro dessas vitórias que Deus
de tanto estudar, ela lá esperando a filha, voltando, a filha meio de cabeça baixa. Mãe, eu fiz a prova e esqueci tudo. Deu branco, não consegui lembrar de nada. Aí aquela irmã triste com o que estava acontecendo, depois que ela foi pregar nessa mesma cidade que a filha fez o curso, Deus usou um irmão para ela. Como ela comentou, ela já tinha vindo aqui para a filha fazer, o irmão virou para ela: olha, eu quero falar com a irmã. Deus não permitiu que a sua filha fizesse. Porque, vou falar só uma coisa, uma irmã, líder de ministério, aí contou o testemunho de uma outra irmã, entrou nessa mesma faculdade, se afastou dos caminhos do Senhor e está até hoje fora. Então Deus não permitiu que ela fizesse e passasse, não é porque ela não sabia, é porque ia tirar ela da presença do Senhor. E Deus abriu uma porta para a filha, não na medicina, mas numa área médica também, mas que ela não cursou medicina. Porque Deus sabia que se ela cursasse, ela ia se afastar. Aí a gente fica reclamando: ah, meu Deus, é livramento, irmão. Tem tudo da graça. Tem tudo da graça. Eu falava assim, eu queria ser isso, queria aquilo. Mas eu fui frustrada em quase 90% dos pontos da minha vida. E hoje eu entendo. Porque se eu fosse, eu podia estar afastada dos caminhos do Senhor, ou até morta. Né? Deus é vitória. Vamos acabar com deixar de Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso. Que o Senhor continue renovando, Senhor. Amém. Então, Espírito em nossas vidas, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém.